Existem umas coisas no futebol que você não consegue entender. Enquanto o Santos, grandão, venceu o Cruzeiro na temporada passada pelo Campeonato Brasileiro da Série A duas vezes, uma cacetadinha lá no Mineirão e outra cacetada na Vila Belmiro. Os meninos do Sub-20 não conseguem vencer o Sub-20 do Cruzeiro. Na tarde deste domingo, mais uma cacetadinha os meninos levaram do Cruzeiro. 1-0 para o time mineiro. Lembrando que o Santos estava 100% no campeonato, tinha vencido o Avaí fora do CT Pelé, lá na casa dos caras, e venceu o Grêmio na segunda rodada no CT Pelé de virada 4-1. Mas na tarde deste domingo, não fizeram um grande jogo e acabaram perdendo para o bom time do Cruzeiro. Claro que é um bom time, a gente não pode negar. Um time que sabe o que quer. E principalmente jogando contra o Santos. Parece que é aquela coisa. Parece que você encaixa o jogo e você sabe que ali você vai ter êxito na partida. Parece que é o Novo Horizontino contra o Santos. O Santos que sempre encontra, o Santos grandão, que sempre encontra problema com o Novo Horizontino, que vai fazer a final do Campeonato Paulista, não sei com quem, vai decidir hoje, se é São Paulo ou Palmeiras, mas o Santos não consegue encaixar jogos contra o Novo Horizontino. E sempre é praticamente derrotado pelo time amarelinho do interior de São Paulo. E assim é o Sub-20 do Santos, que não consegue encaixar jogos contra o Cruzeiro. E quando encaixa, encontra um goleiro lá na frente, lá atrás, que faz tudo, defende tudo. Hoje, não que o goleiro do Cruzeiro foi o grande destaque do jogo do Sub-20, mas ele fez, aos 29 minutos, uma defesaça que, olha, foi aos 29 minutos? Foi aos 29 minutos. Fez uma defesaça no jogo que ele impediu o gol do Pedro Assis, quando o menino do Santos cruzou da direita rasteiro, o Pedro Assis chegou chapando e ele acabou se esticando todo e tirando o gol de empate do Santos. Então a gente vê umas coisas no futebol que você consegue, sempre com aquele time, encaixar o seu jogo. É o caso do Cruzeiro, do Sub-20 do Cruzeiro, contra o Sub-20 do Santos. Lembrando, acho que foi em 2025 que o Santos fez um bom jogo com o Cruzeiro na Copa São Paulo e o goleiro do Cruzeiro tirou tudo naquele primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, os caras venceram o Santos por 3-0. Depois de ser dominado, chapuletado no primeiro tempo, fizeram 3-0 no segundo tempo. Na Copa São Paulo deste ano, a mesma coisa. O goleiro do Cruzeiro foi o grande destaque do jogo contra o Santos na Copa São Paulo. E os caras venceram o Santos. E hoje não foi tudo isso o goleiro, mas fez uma bela defesa lá que acabou evitando o gol de empate do Santos. Mas o mesmo eu tenho que dizer também que o João Pedro também fez uma de pé lá, ponta de pé lá, que, olha, não sei nem se é defesa ou se o cara caiu, se esticou e tirou a bola. Mas é claro que o goleiro, ele sempre, quando ele vai caindo, ele deixa o pé e acabou fazendo uma bela defesa. Mas foi um jogo assim, morno para a gente acompanhar, um jogo assim que o Cruzeiro fez 1-0, depois tentou se defender, e o Santos não soube apoiar, fazer pressão mesmo, chutar, tentar buscar. Teve aquela pressão ali chegando ali pelas laterais, pela linha de lado ali, mas não foi aquele jogo do Santos que a gente esperava ver na tarde deste domingo. Aquele jogo, quem sabe, ali fazendo pressão e chutando e exigindo mais do goleiro do Cruzeiro. Portanto, 1-0 é aquela história. O futebol é assim mesmo. Quando você pensa que vai, não vai, fica, e principalmente a fase que vive o Santos, a gente traz até para o Santos Sub-20, que parece que é mais ou menos igual. Mas eu só quero deixar também claro aqui que aos 3 minutos do segundo tempo, teve um pênalti para o Cruzeiro e o árbitro me assou. Eu achei que ele ia dar. Ele chegou a dar uma baixadinha para mirar e ele não teve a convicção que realmente foi pênalti. E ele disse que o rapaz estava com o braço para trás. Não estava. O rapaz estava com o braço para trás,
mas na hora que o jogador do Cruzeiro tocou a bola, ele já estava com o braço do lado e acabou. Para mim, na minha opinião, um pênalti para o Cruzeiro e o árbitro não deu. É aquilo que eu falo: bom para o Santos, ruim para o futebol. Ruim para o futebol e ruim para a arbitragem também. Portanto, terminou o jogo 1-0 para o Cruzeiro. O Santos agora em terceiro lugar na tabela até agora. Vamos ver como é que vai terminar aí a rodada e a classificação do Santos. O Santos que jogou com o João Pedro, o Fomer, o Contreiras, depois o Rafael Gonzaga. Não, jogou com João Pedro, o Fomer, depois do Rafael Gonzaga, o Contreiras, depois o Davizinho, o Alencar, o Ananias e o Rafael Pierre, o Profeta, depois o Cauã Pierre, o Nadson, o Vinícius Fabre, depois o João Alves, o Matheus Xavier, depois o Benício, e o Pedro Assis, depois o Profeta, o Pradella, o técnico, o Vinícius Lira. O futebol é assim mesmo. Quando você pensa que vai, não vai, a gente estava até esperançoso que o Santos ia fazer os 9 pontos na tarde deste domingo e dar aquela sossegada já no Campeonato Brasileiro Sub-20, mas não foi desta vez. Falar um pouquinho aqui do Santos, o Santos grandão, que está de folga, volta só na terça-feira para pensar no jogo contra o Mirassol. Olha, a gente vê muitos comentários no canal e às vezes falando do Vojvoda. Muitos acham que o Vojvoda é fraco, não é treinador para o Santos. Eu que venho aqui sempre defendendo, não é que eu defendo o Vojvoda, porque eu acho que o Vojvoda está fazendo um excelente trabalho no Santos, não é isso. Eu também vejo que o trabalho do Vojvoda é fraco no Santos. Ele tem muitos e muitos erros. Eu vejo dessa forma. Eu, quando falo que eu não quero assim que mande embora, é para evitar de ficar trocando treinador e, quem sabe, aí ele dá uma acertada no Santos daqui para frente e, quem sabe, aí dá uma aliviada na crise do Santos, vamos dizer assim. Porque a crise está nas vitórias do Santos, fora de campo, aquela coisa toda. Então é por isso que eu fico aí, não, vamos evitar, vamos evitar. Mas é claro que o Vojvoda tem os erros dele. Mas, na realidade, para muitos que tinha, como o Vojvoda estava vivendo a pressão contra o Vasco, essa pressão ela continua. Essa pressão ela continua contra o Mirassol, porque agora o Santos vai ter toda essa semana para se preparar para esse jogo contra o Mirassol, e aí o Santos vai ter que mostrar resultado contra o Mirassol. Resultado que eu quero dizer, jogar bem. Você vê um Santos com padrão de jogo lá dentro de campo, porque você não pode ter aí uma semana, ou o Santos pegou 11 dias para trabalhar, e aí já não vai ser 11, porque deu 3 dias de folga, e voltar atado dentro de campo, atado, vamos dizer assim. A gente vai esperar alguma coisa diferente no jogo contra o Mirassol, porque se o Santos perde para o Mirassol, jogando mal, jogando um bolado dentro de campo, vamos dizer assim, sem jogadas, aí é complicado. Aí é complicado você ficar aí defendendo. Então, a grande é mais uma chance para o Vojvoda, porque não é porque veio a vitória contra o Vasco que tudo agora está maravilhoso, não. O Santos venceu um jogo que ele precisava vencer, até mesmo para isso, para agora ter esse tempo aí, para dar uma tranquilidade para o elenco, até mesmo para o Vojvoda, para ele poder trabalhar com a cabeça mais sossegada. Agora, ele precisa mostrar que essa folga, essa vitória com o Vasco e esse tempo de trabalho que ele vai ter aqui é interessante para ele, porque, afinal de contas, ele vai ter que mostrar que foi muito importante essa folga, porque senão não vai adiantar. Você
o Santos voltar contra o Mirassol e jogar mal, sem apresentar nada de diferente, aí é duro. Aí como que você vai defender? Aí não vai ter como se defender. Aí não vai ter como você defender. Então vamos aguardar aí, vamos aguardar, porque tem muitos que dizem que não entende eu, porque eu não quero que o Vojvoda saia, mas que o Vojvoda está errando. Mas é por isso que eu falo. Eu não quero que mande o Vojvoda embora para isso, para evitar de ficar mandando o treinador embora e dar uma chance a mais, deixar ele trabalhar um pouquinho mais no Santos, para tentar ver se para com esse vício que tem no Santos de mandar treinador embora. Mas a gente sabe, a gente vê futebol, você sabe que o Vojvoda tem os erros dele. A gente sabe que o Vojvoda tem os erros dele. Então, vamos aguardar aí para ver. Vamos esperar, vai ser uma semana que eu acredito de muito trabalho, e aí vamos ver também se vai chegar mais alguém de fora, porque dizem que o Santos está procurando mais jogadores para contratar. Eu acredito que agora é um jogador de contratação, um jogador de aposta, porque será que nessas alturas você vai sair com a convicção de trazer um reforço para jogar no Santos? Não sei. Tenho as minhas dúvidas. Vamos aguardar e esperar. Tem os profissionais, tem as pessoas lá interessantes que é para fazer isso daí. E vamos ver se realmente o Santos vai trazer mais alguém aí para ajudar dentro de campo. Portanto, vamos aguardar aí. Vamos aguardar qual vai ser o trabalho do Vojvoda até o jogo contra o Mirassol. Afinal de contas, vai ser uma pré-temporada pequenininha, mas vai ser uma pré-temporada tranquilinha, que até deu folga para os jogadores descansar, como eu brinco aqui no canal, dar uma relaxada na muscula, né? E voltar aí inteiro, vamos ver como é que vai ser. Pode ter a estreia do Christian Oliva, vamos ver, vamos aguardar, esperar que seja muito bem aproveitado essa pré-temporadinha que o Santos tem essa semana. Vamos aguardar para ver. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.